Justiça social, sempre trabalhando no sentido de reflexão. Eu acho que esse é um dos pilares aí que a gente tem que seguir. Sempre fazendo reflexões que são comparações. Eu não tenho como saber se hoje está pior ou melhor do que ontem, se eu não tenho a comparação. Muitos dizem, hoje você vê a situação que nós estamos vivendo, mas certo, quando teve bom? Quero saber isso aí, quando esteve bom? Quando que o povo comeu, bebeu e vestiu como agora? E teve linhas de crédito. Então eu queria saber, entender qual foi a época, aí a gente vai comparar. Realmente, em tal governo, em tal época, nós vivíamos melhor do que hoje, numericamente. Isso não é fala, tem que ser numérico, né? Então aqui nós vamos fazer outras contas aqui, ó. No final da gestão do FHC, o salário se encontrava aproximadamente R$180. $1 valia aproximadamente R$4. Então vocês observam, 180 dividido por 4 dá em torno de $45 americanos. $45 americanos. Então vocês observam, $45 americanos dividido por 30 dá $1,50. Quem ganhava um salário mínimo, ganhava aproximadamente, para arredondar, ganhava aproximadamente $50. Um trabalhador que ganhava um salário mínimo no comércio, na indústria, em muitos lugares, muita gente nesse Brasil sempre ganhou um salário mínimo. Então vocês observam que o salário mínimo, ele chegava a $50, muito abaixo daquilo que a ONU tem indexado, que é os $90. 2 salários mínimos, então, aproximadamente $100, e 3 salários mínimos, $150 por mês. Então vocês observam que quem ganhava 3 salários mínimos já achava que era um bom salário, mas a nível de poder de compra e de massa, de produto industrializado e tudo mais, porque eu sei que eu estou falando aqui, eu estou no Brasil, mas eu estou mostrando em dólar porque toda tecnologia é dolarizada. O brasileiro tem que aprender isso aí. Toda tecnologia é dolarizada para ser comercializada no mercado internacional. Então, sem poder de compra em torno do dólar, você não tem, na verdade, um poder de compra acessível àquilo que se encontra na tecnologia dos países de ponta, como Estados Unidos, Inglaterra, França, Japão. Todos os países que têm alta tecnologia é voltada para o dólar. Então a gente observa que se a gente ganhava aqui em torno de $50, o poder de compra da massa, em termos de alimentação, de tudo, era muito precário. Muito precário. Então a gente observa aqui, ó, um salário mínimo dividido por 30 dava $1,6, mais ou menos, como eu acabei de dizer. A ONU tem referência de $90 americano por mês, para que uma pessoa possa sair da pobreza, sair da linha da pobreza. O trabalhador brasileiro ganhava a metade, ele ganhava $50, longe da realidade atual. Longe da realidade atual. Vocês observam aqui, ó. Vamos para a linguagem oficial, que é o que interessa. Peso e medida. Eu gosto muito desse termo aí, de peso e medida, porque é aí que a gente tira as diferenças. Porque um fala uma coisa, outro fala outra, então vamos ver no peso e medida o que é que acontece. Hoje o salário mínimo ele se encontra aproximadamente $250 americano. E isso com o dólar em alta, porque o dólar sofreu uma valorização, dentro de algum tempo aí. Agora, quando o dólar estava na casa de 1,80, o salário mínimo chegou a custar $300 no Brasil. Você vê que os brasileiros, dentro do que vamos dizer, turismo, ócio, é o que mais gastava lá nos Estados Unidos da América. O brasileiro passou a viajar muito, como nunca houve na história. Por quê? Por que então esse desenvolvimento? Por conta dessa matemática aqui, ó. Se ele estivesse ganhando $50 por mês, ele não tinha esse poder de compra que tem hoje, ele não tinha a casa que ele tem hoje, ele não tinha o carro que ele tem hoje. Então, para ele acessar esses bens de consumo produzidos nos países, desenvolvidos pelos países que são realmente, têm indústria, domínio tecnológico, ele tem que ganhar mais em dólar. Ele tem que ganhar mais em dólar. Então, o que significa? Eu vejo muito discurso aí no Congresso que ninguém fala disso aqui, ó. É isso aqui que interessa. É o poder de compra da massa que vai girar a economia do país. O que é então? Era nós ganhar um saco de dinheiro em real e não comprar nem $50? Para que serve isso? Então o volume aqui não tem... O volume, quando se trata de valor real da moeda, a moeda tem dois valores, o valor real e o valor nominal. Eu chamo aqui muita atenção dos senhores aí, deputados, senadores,
os grandes economistas desse país, que não apresenta esses cálculos que realmente houve um ganho fantástico, como nunca houve na história desse país, a população ganhando aí muito mais em dólar do que antes. Então você pega salários aí de todas as categorias, não teve uma categoria que teve perca, por causa desse referencial aqui. Todas hoje ganham mais, estão reclamando aí, mas todas estão ganhando muito mais do que antes. Então, essa linha de raciocínio aqui, ela é uma linha de raciocínio. Eu não estou sendo aqui o homem verdadeiro não, eu só estou chamando a sociedade para fazer reflexão, como eu uso o termo aqui, ó. Eu sei que muita gente pode criticar o raciocínio, só que eu não estou sendo dono da verdade não. O que me interessa é fazer as reflexões e mostrar com números, fazer conta. Eu queria ver os homens grandes, entendidos, ir lá no quadro, pegar a caneta e fazer conta e mostrar a realidade. Não falar de boca. Boca fala o que quer, papel aceita o que escreve. Agora eu quero ver mostrar a realidade. Isso é que importa. Então nós estamos vendo muito blá blá blá, blá blá blá. Queira ou não, tem que se dar o mérito a quem merece. Queira ou não, com defeitos ou não, foi o governo que mais conseguiu trazer um poder aquisitivo, entendeu, para a massa brasileira. A indústria ganhou com isso, com essa equação aqui, ó. Todos ganharam, todos, não teve perca não. Todos ganharam. A arrecadação hoje é muito maior em peso e valor, porque o valor hoje nós aproximamos muito, né, daquilo que se chama a igualdade social quanto à moeda, né, brasileira diante da economia mundial. Então a moeda nossa dentro no cenário mundial, né, comparado com o valor do salário mínimo, ela se encontra num valor, não estou dizendo que é o excelente não, mas ele é bastante bom. Sabe por quê? Eu faço aqui uma colocação, para nós terminar aqui essa explicação que eu tenho, né, que não é minha, mas cada um pode fazer a sua. O pessoal critica o salário mínimo, mas o salário mínimo é colocado, ele é colocado, indexado pelo governo federal, naquilo que se pode pagar, não é naquilo que se sonha. Há países que têm o salário mínimo no papel, num valor muito alto, mas ele não consegue gerar emprego e não consegue pagar os seus funcionários com aquele salário que realmente seria um salário justo para toda a sociedade. Hoje você tem emprego registrado em carteira, um salário mínimo indexado a isso aqui, ó, né? A isso aqui. Então veja bem, o salário mínimo hoje ele é um salário, não estou dizendo que é excelente, mas é um salário que já que deu condição de tirar muita gente da miséria e da situação de extrema pobreza desse país. Sem essa conta aqui, sem esse ganho real aqui, não aconteceria nada, porque o brasileiro hoje passou a ganhar mais em dólar. Eu só vou fazer mais uma colocação, para nós andar para frente, que o tempo é meio curto. A presidente Dilma deu agora no ano passado R$100 de aumento em 12 meses. O que significa R$100? R$100 para muitos homens é pouco, com certeza. R$100 não é nada para muitos, né? Mas R$100 dividido pelo preço de $1, vocês podem saber e fazer a conta que o dólar hoje, a R$3,50, ele deve estar dando aí os seus $25. $25 em 12 meses. Vocês dão uma olhada aqui na América Latina, que o Brasil foi colonizado na mesma época, aproximadamente. Você vê se um Uruguai, se uma Argentina, se um Chile, se um Paraguai, se muitos países aqui têm condições de pagar um salário mínimo, dar um aumento de salário mínimo de $25. Na África, na América Central, no Oriente Médio e muitos países da Europa não têm condições de dar hoje $25 em cima do salário mínimo. Como que um país está quebrado? Eu queria entender isso aí, eu queria que homens doutorados, que são magistrados aí, pudessem explicar melhor isso aí. Mas não de fala, quero saber no papel, conta. Falar é fácil, agora fazer é difícil. Então eu queria saber essa conta, entender bem isso daí. Um país que tem condições de honrar os seus compromissos hoje, com um aumento de $25 em 12 meses, e sabendo que vocês olham que lá em 2002,
o pessoal que quer entrar aí, eu não sou contra ninguém, mas o pessoal que quer entrar aí já teve oportunidade de administrar o Brasil. E várias oportunidades. Tiveram no comando. E a equação nunca foi montada. Eu queria saber a explicação de todos esses que estão ouvindo aí, porque todos são compromissados, juízes, desembargador, todos vocês entendem muito mais do que são doutorados. Eu queria saber isso aqui. Se lá em 2002, a herança, o resultado de todo o trabalho do Fernando Henrique, depois de 8 anos, ele saiu e deixou um poder aquisitivo para a massa de 45 dólares a 50 dólares, vamos arredondar, 50 dólares. Em um ano só, a presidente, que é péssima, que quebrou o Brasil, como muitos dizem aí, está aí nos meios de comunicação umas coisas muito obscenas, isso é coisa de gente baixa que o pessoal fala hoje, porque fala sem entendimento, é provocar heresia entre as pessoas, isso não pode, nem do lado A, nem do lado B. Agora, tem que ser matemático. Vocês estão vendo que o salário mínimo era 45 dólares, o poder aquisitivo que deixou para a massa no ano de 2002, e hoje você tem um salário, em 12 meses a presidente deu 25 dólares. Vocês imaginam, a metade do salário mínimo do ano 2002 foi dada em 12 meses. Eu queria uma explicação de todos aqueles que estão ouvindo. Eu queria uma explicação de todos aqueles que estão ouvindo, né? Agora, a gente observa aqui, ó, que 50 dólares é muito pouco. Então, o pessoal que critica hoje, né, o atual governo, eu queria ouvir as explicações, né, quanto a essa realidade. Então, eu vou encerrar por aqui, em outra oportunidade falando mais sobre esse tema. Tá bom? Obrigado.